Então, bem, pessoal, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de modo remoto, iniciando o nosso ano letivo 2021. Espero que vocês estejam todos bem, as seus familiares estejam bem. Então, hoje nós iremos falar a respeito de um tema muito importante, que já iniciamos no nosso encontro pelo Meet, onde nós falamos a respeito de conjunto dos números reais. Entretanto, hoje nós iremos falar de um número em especial, certo? Que é um número que pertence ao conjunto dos números irracionais, que é o número π. Nós vamos verificar aonde o π é utilizado para o cálculo de áreas, para o cálculo de comprimentos. Vamos verificar a importância que ele tem para os problemas do nosso dia a dia e do nosso cotidiano e entender melhor como é que se responde a alguns exercícios que envolvem esse número tão importante dentro do estudo da matemática. Fiquem comigo, observe como a aula ficou. Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, hoje nós iremos falar a respeito de um dos números irracionais mais conhecidos e mais trabalhados dentro da matemática, que é o número π, certo? Existem outros, entretanto, para o ensino fundamental, o mais utilizado é o número π, certo? Número esse que pertence ao conjunto dos números irracionais, certo? E eu trouxe aqui alguns exemplos de onde ele pode ser utilizado e trabalhado. Observem, dado uma circunferência qualquer, onde eu representei a circunferência por este símbolo que é o lambda, a distância entre A e B é o que nós chamamos de diâmetro da circunferência. Já a distância de O até B ou de O até A é o que nós chamamos de raio da circunferência, aonde a gente pode concluir que existe sim uma relação entre o raio e o diâmetro, onde esta relação nada mais vai ser que toda vez que tivermos uma circunferência, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Da mesma forma que o diâmetro sempre vai ser igual a 2 vezes o raio. Logo, pela imagem dá para perceber claramente essa situação. O raio é a metade do diâmetro, da mesma forma que o diâmetro é sempre o dobro do raio. E aonde entra, professor, o número π? Se nós dividirmos o comprimento de lambda pelo seu diâmetro, lambda no caso, entendam, é a circunferência, ok? Se nós dividirmos o comprimento de lambda pelo seu diâmetro, levando em consideração que o comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula 2 vezes π vezes o raio, implica termos, olha aqui a divisão, ó, comprimento dividido pelo diâmetro. O diâmetro a gente já percebeu que é o dobro do raio. Então, se eu pego o comprimento, que é 2 vezes π vezes r, e divido pelo diâmetro, que é o dobro de r, simplifico esse 2 com esse 2, esse r com esse r, e vai sobrar quem? π. Mas isso sempre, independente do tamanho do raio. O raio pode medir 100 centímetros e pode medir 10.000 quilômetros. Todo comprimento dividido pelo diâmetro de um objeto circular sempre vai ser igual a essa constante π, onde π é um número irracional de valor aproximado 3,14, que é o que nós chamamos de erro por arredondamento. Como ele é um número infinito e precisamos trabalhar muitas das vezes com ele, a gente pega e aproxima esse valor para que fique mais simples de ser trabalhado. Então, o valor aproximado desse número π, nós vamos considerar sendo 3,14. Daí, a gente pode concluir que esse número π, ele é usado no cálculo de áreas de comprimento de circunferências, ou seja, a gente vai utilizar bastante esse π no cálculo de áreas e também de comprimento. Logo, se eu tiver que calcular a área de uma circunferência, a área vai ser dada pela fórmula πr ao quadrado, onde esse π vai também valer 3,14. Mas se eu tiver que calcular o comprimento de uma circunferência, certo? Se eu tiver que calcular o comprimento de uma circunferência, daí o comprimento vai ser dado por essa outra formulazinha que é 2 vezes π vezes o raio, aonde o π continua valendo 3,14. E em ambas as fórmulas, esse R representa o raio da circunferência. Então,
Vamos responder aqui alguns exercícios para que a gente possa estar verificando a utilização dessas fórmulas e como o número π se encaixa na resolução desses problemas. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples para a gente poder estar praticando, onde ele pede: calcule a área da circunferência de raio. Aí ele deu aqui duas circunferências, cada uma com um raio. Então, imagine a seguinte situação. A primeira eu vou estar ilustrando, certo? Primeiro, deixa eu tentar aqui fazer essa circunferência. Então, observem aqui que para essa primeira circunferência nós vamos ter um raio. E esse raio ele vai medir 1,2 centímetros. Daí, muito simples. Como ele quer a área, e a área nada mais é do que essa região interna, e a área também, obviamente, lembrem, vocês sabem, dada em metro quadrado, seus múltiplos e submúltiplos, a área dessa circunferência vai ser dada pela fórmula πr ao quadrado. Onde essa área vai ser dada por π vezes o raio, que é 1,2 ao quadrado. Essa área vai ser π vezes 1,2 ao quadrado, que vai dar 1,44, que 1,44 vezes π, eu tenho 1,44 π centímetros quadrados. Essa é a área desta primeira circunferência. Ou eu posso muito bem pegar e dizer que a minha área, na verdade, ela é 1,44 vezes π. Mas quem é o π? 3,14, como nós dizemos anteriormente, que é o nosso erro por arredondamento. Então, posso muito bem substituir o π pelo seu valor numérico, que é 3,14, ficando assim a área 1,44 multiplicado por 3,14, que vai me dar como resultado final 4,52 aproximadamente. Então, eu posso concluir que a área dessa circunferência vai ser 4,52 centímetros quadrados aproximadamente. Então, professor, mas e se eu quisesse deixar a área igual a 1,44 π centímetros quadrados? Sempre tem que substituir o π? Não necessariamente. Essa resposta aqui ela já é totalmente aceitável. Entretanto, dependendo do que o professor pedir, dependendo do contexto da questão, você vai precisar substituir. Mas 1,44 π centímetros quadrados e 4,52 centímetros quadrados é o mesmo valor aproximado. A diferença é que aqui eu trouxe o π em símbolo e aqui eu substituí o π pelo seu valor numérico. Entretanto, é a mesma resposta. Então, a letra A já foi feita. Vamos aqui fazer a letra B. Levando em consideração também uma circunferência, só que desta vez de raio medindo 5 centímetros, a área vai ser πr ao quadrado, que vai ficar π vezes 5 ao quadrado, onde essa área vai ser dada por 25 π centímetros quadrados. Ah, professor, acabou? Beleza, poderia ter acabado aqui. Entretanto, vamos supor que nós queiramos substituir o π por 3,14. Substituindo, eu teria 25 vezes 3,14. Aí a minha área já não alteraria o valor. Eu escreveria a área de uma outra maneira. Ou seja, 25 vezes 3,14 vai dar 78,5 centímetros quadrados. Ou seja, tanto faz eu escrever dessa forma como dessa forma, a área de uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros é essa que vocês estão vendo, ok? Então vamos responder aqui mais alguns exercícios para praticarmos um pouco mais. Então observem aqui, pessoal, um outro exemplo também bem simples.
Usando o valor de 3,14 para π, calcule o comprimento de uma circunferência de raio 8 e raio 2,5 centímetros. Agora percebam que não é a área. Agora ele está pedindo o comprimento. Se ele quer saber o comprimento da circunferência, nesse caso a fórmula já vai mudar. O comprimento de uma circunferência, certo? Nada mais é que, quando a gente fala que vai calcular o comprimento de uma circunferência, entendam, deixa eu fazer aqui uma circunferência aqui bem rapidinho. Quando ele diz que nós queremos calcular o comprimento de uma circunferência, imagine que aqui eu tenho uma circunferência, certo? Aqui eu tenho um ponto A. Dando essa volta completa, eu vou chegar aqui num ponto B. Ou seja, comprimento de uma circunferência é toda essa distância percorrida por o seu comprimento, pelo seu círculozinho aqui que vocês estão observando. Então, calcular o comprimento de uma circunferência é verificar a distância que se percorre por cima da circunferência. Logo, para que a gente possa estar calculando esse comprimento, é só fazermos uso da seguinte fórmula, 2πr, onde o π ele vai ser dado por 3,14, certo? E o r, como vocês já sabem, é o raio da circunferência. Consequentemente, se ele está dizendo que o raio mede 8, então esse comprimento vai ser o dobro de π vezes 8. O dobro de π vezes 8 vai dar 16π centímetros. Percebam que o comprimento é centímetro. A área, centímetro quadrado. Não esqueçam disso, por favor. Então, o comprimento vai ser 16π. Na mesma forma, a gente pode estar substituindo esse π por 3,14, ficando então 16 que multiplica 3,14. Professor, tem que substituir? Não necessariamente, mas se você substituir, não vai ter problema nenhum. Vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas nada de anormal. 16 que multiplica 3,14 vai dar a bagatela de 50,24 centímetros. Então tá aqui. Esse é o comprimento da circunferência cujo raio mede 8. Ou seja, a distância daqui até aqui, dando essa volta, seria 50,24 centímetros. Vamos ver aqui o comprimento dessa outra circunferência. O comprimento é dado pela fórmula 2 vezes π vezes r. O comprimento vai ser o dobro de π vezes o raio, que é 2,5, que eu tenho, no caso agora, 5π centímetros. Esse é o comprimento. Mas se eu, porventura, substituir esse π por 3,14, eu tenho 5 vezes 3,14, que vai ser 15,7 centímetros, o comprimento desta circunferência. Então tá aí. Se eu precisar calcular o comprimento de uma circunferência, é bem simples, bem fácil, como vocês podem estar observando aí no exemplo, ok? Vamos dar continuidade e responder mais um exemplo para finalizar a aula de hoje. Então trouxemos aqui mais um exemplo. Observem como é bem simples, bem básico. Matemática não é um bicho de 7 cabeças não, gente. Matemática, se você se dedicar e prestar atenção nos detalhes, você vai perceber o quanto ela é simples. Uma pista circular tem 400 metros de diâmetro. João percorreu 15,7 quilômetros. Quantas voltas foram dadas na pista? Quantas voltas foram dadas na pista? Então, a gente pode concluir da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui uma circunferência para ilustrar a situação. Então, está aqui a nossa circunferência e diz que essa pista possui diâmetro medindo 400 metros. Então, se é diâmetro, a gente pode concluir que a distância de uma extremidade à outra passando pela origem, ou seja, a distância de A até B, ela vale 400 metros.
Entretanto, a metade disso é o que nós chamamos de raio. E o raio nada mais é do que a metade de 400, que vai ser 200 metros. Então, é desse raio que eu vou precisar para calcular o meu comprimento. Mas, professor, por que o comprimento? Observem, quantas voltas foram dadas na pista? Então, ele vai sair de A, dar uma volta completa, voltar a A. Aí ele vai mais uma vez. Então, ele vai fazer isso de modo que ele vai percorrer 15,7 quilômetros. Mas então, bora lá. O que é que eu preciso fazer para resolver esse tipo de problema? Bem trivial. Primeiramente, eu preciso entender que o comprimento dessa circunferência, certo? Que é dado pela fórmula 2π vezes o raio, vai ser, nesse caso, 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que nesse caso eu já descobri que é 200. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser 2 vezes 3,14 vezes 200, que vai dar 1.256 metros. Observem a unidade que está sendo utilizada, metros. Daí, eu posso concluir que, se ele der uma volta completa, ele vai andar 1.256 metros. Se ele der 2 voltas completas, ele vai andar o dobro de 1.256 metros e assim sucessivamente. Então, vamos verificar quanto ele percorreu. Ele percorreu 15,7 quilômetros. Vou botar bem aqui, distância percorrida, DP, distância percorrida. 15,7 km. Mas só que observem que o comprimento está sendo dado em metros. Então, a minha distância percorrida também tem que ser dada em metros. Daí eu vou multiplicar para que eu encontre a quantidade de metros que tem em 15,7 quilômetros. E aí eu sei que a cada 1 quilômetro são 1.000 metros, então é só eu multiplicar por 1.000. Quando eu faço essa continha desse número por 1.000, eu vou encontrar 15.700 metros, ou seja, 15,7 quilômetros é a mesma coisa que 15.700 metros. Consequentemente, eu já sei quantos metros ele percorreu e sei quantos metros ele vai andar caso ele dê uma volta completa. Deixa eu botar aqui, uma volta, certo? Se ele der uma volta, ele vai andar isso. Ah, mas ele andou isso, andou bem mais do que uma volta. Então, quantas voltas ele vai ter dado? Aí é só eu fazer essa continha bem básica, pessoal. Ó. Número de voltas vai ser dada sempre pela relação distância percorrida dividida pelo comprimento. E nesse caso, quem foi a nossa distância percorrida? 15.700 metros. Quem é o comprimento da circunferência? 1.256 metros. Logo, substituindo, ou melhor, dividindo 15.700 por 1.256, nós vamos encontrar o seguinte valor: 12,5 voltas. Ou seja, se ele der 12 voltas e meia, que no caso aqui, 12,5 representa 12 voltas e meia. Ele deu 12 voltas completas e depois andou só a metade da circunferência. Então, se ele der 12 voltas e meia, ele vai percorrer 15.700 metros nessa circunferência, cujo comprimento é 1.256 metros para uma volta apenas. Então, é assim que se responde essa questão, uma questão bem trivial, bem simples, certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, pessoal, mais uma vez a nossa aula chegou ao fim. Espero que todos tenham entendido o recado que foi transmitido a respeito desse número irracional tão importante. Entretanto, caso isso não tenha acontecido, se ainda tiver ficado alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo, professor Walmi, para que a gente possa estar tentando esclarecer essas dúvidas e que você tenha o melhor aproveitamento possível da disciplina e dos assuntos ministrados mesmo à distância. De já, desejo a todos um forte abraço e
Até a próxima.